Você acha que o crime organizado, tipo o PCC, ganha grana vendendo pessoas? Eu acho que não. Eu não tenho como afirmar isso. Milícia, talvez? Não, eu acredito que não. Eu acredito Porque que é uma esses coisa caras fazem o que dá dinheiro, né? eu acredito que essas coisas... Eu não posso falar porque eu também não sei, né? É o que eu falo. Você precisaria conhecer profundamente a organização para você saber se tem parte ou não. Então, assim, nomeando organizações, eu não tenho como saber. Mas eu acho que não tem a ver. Eu acho que são organizações específicas para isso. O negócio deles é esse. Porque a pessoa que se suja com isso, ela não quer se sujar com outra coisa. Certo? Sim. Não quer. Sentido. Então, tipo, tem os negócios. Pode até ter pessoas que fazem uma coisa e outra, pode ter. Entendeu? Mas eu não acho, é difícil misturar. Difícil misturar. Eu acho que quem cuida disso... Porque o cara, ele escolhe o caminho que ele quer seguir, porque para ele, que vai entrar nesse caminho, ele escolhe muitas vezes aquilo que é ou uma oportunidade, ou aquilo que ele escolhe fazer porque ele tem um caminho ali para seguir. Por exemplo, o cara muitas vezes se torna corrupto porque ele faz parte de um sistema que é corrupto. Então o cara muitas vezes ele entra numa determinada área da criminalidade. Por quê? Porque aquilo tá mais fácil para ele, foi o primeiro contato que ele teve, ele tem alguém que ele conhece que pertence àquele grupo. Então eu acho que a pessoa escolhe isso, sabe? E eu acho que ele escolhe, eu acho que ele vai também, não acho que ele escolhe isso por esse viés, mas eu acho que tem a ver com escolha de dinheiro, ou de tentativa de se expor. Alguns crimes, eles estão mais fáceis e mais próximos de alguns grupos. Sim. Entende? Então, por exemplo, um grupo religioso, ele tende a usar essa estrutura do grupo para cometer alguns crimes que aquela organização permite que ele possa cometer. Lavagem de dinheiro, por exemplo. Entende? Então, eu acho que é muito mais puxado pela oportunidade, pela estrutura que você tem à sua disposição, do que necessariamente pelo que você quer começar a fazer. Nesse caso, a não ser que seja assim, um crime de... escolher a palavra aqui também, de abuso de pessoas, né, de menor idade, né, que aí tem a ver com uma questão fisiológica, tem a ver com uma coisa patológica, né, tem a ver com outras questões da constituição humana, né. Agora os outros não, eu não acho que essas organizações tenham o pé nisso, não, acho que são organizações muito específicas e que não aparecem. O grande segredo deles é não aparecer. Não chamar atenção. Se a pessoa quiser te mandar um caso, ela pode te mandar pelo direct ali, vocês vão receber? Sim, pode mandar no direct do Instagram, pode mandar no YouTube, mesmo lá nos comentários, dar a sugestão lá, a gente olha todos esses casos. Pode nos mandar por e-mail também, contato@desaparecidos.tv.br, né? Esse é o nosso e-mail, pode mandar por ele, contato@desaparecidos.tv.br. E pode nos mandar no direct do Instagram também, que é desaparecidos.tv. Pessoas do país inteiro pode chamar lá. A gente conta todas as histórias, de um jeito ou de outro a gente conta. A gente tem vários formatos de projetos, de programas dentro do canal. Então não são só entrevistas, tem histórias que são ali contadas por nós, mas que não tem a entrevista da família, tem histórias que são só narradas, tem outras entrevistas que são com autoridades, com especialistas, né? A gente faz com psicólogos, psiquiatras, com autoridades, com delegados, por exemplo, né? A gente tem várias entrevistas com delegados do Brasil inteiro. A gente tem com especialistas em prevenção, pessoas que dão dicas de prevenção, né? Que trabalham com a prevenção. A gente conecta essas famílias com órgãos, com ONGs, com pessoas que ajudam, pessoas que fazem progressão fotográfica, pessoas que fazem cartaz, né, que ajuda de alguma forma. Então a gente serve ali meio como que um elo entre também vários órgãos e organismos que trabalham pela pauta. Cara, eu queria saber só aqui, mano, assim, antes da gente terminar. Mas já minha bebida não, mas depois ele volta na história de novo aqui, a gente volta no filme de novo, não tem problema. É porque o que mais me impressionou de toda a sua história, e apesar de tudo que você fez, de tudo que você continuou fazendo, de verdade, foi o que aconteceu entre seu pai e você. Eita, não sei se você quer falar sobre isso, mas eu achei que foi de tudo que aconteceu a coisa que mais me deixou assustado. Qual? Do seu pai sobre a tentativa de acabar com você. Tá. Nossa.
Aí você toca no... Bom, eu falo sobre isso. Se vocês... Não, mas eu falo. Eu falo. Aqui não tem como não falar disso sem voltar lá atrás e relembrar de algumas coisas e tal. Eu costumo dizer que hoje muito do que eu sou hoje é por causa disso. Mas não é uma coisa boa. Não que eu não seja uma coisa boa. Muito boa. Assim. Eu digo que assim, todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida fizeram com que eu fosse quem eu sou hoje. Eu tentei subverter isso, eu tentei usar todas essas coisas a meu favor, de alguma maneira. Lógico que há dificuldades, não são todas as pessoas que conseguem, né? Principalmente pessoas que vêm da realidade onde eu vim. Não dá nem pra julgar também. Não dá pra julgar, porque cada um tem uma história, mas eu tive a sorte de ter uma mãe que era... Posso falar palavrão aqui, não? Como você quiser. Eu tive a sorte de ter uma mãe que era foda. Minha mãe era uma mulher que com pouco estudo e tudo contra, né? Ela era à frente do seu tempo. Ela tinha uma ideia na cabeça e ela botava essa ideia na cabeça e ela conduzia os filhos nesse caminho. Então a minha sorte foi isso. Porque eu tinha todas as possibilidades de estar no crime. O lugar onde eu nasci, onde eu fui criado, as pessoas que eu conheci, até gente da minha família mesmo que era, né, do movimento e tal. Então eu tinha todas as oportunidades do mundo de pertencer a outro, de seguir outro caminho. Mas eu tive a sorte de ser agraciado pela mãe que eu tive, e eu tive algumas pessoas ao longo da minha jornada, principalmente quando eu era criança, que foram dando toques para mim assim, que foram muito importantes. Me ajudaram a sair, a não entrar em nada errado, né? Na verdade eu nunca entrei. Então eu tive uma professora, por exemplo, na quinta série, quando eu tinha 12 anos, que ela, de certa forma, foi a culpada de eu estar nas artes hoje, né? Porque eu tinha feito um teatro na escola, ela gostou, e aí depois ela me falou, pô, você podia, quando crescer, você podia pensar em fazer isso daí, você leva jeito. Então ela foi a pessoa que acendeu a primeira lanterninha ali na minha cabeça, tipo, peraí, tem um troço aqui, eu posso ser melhor do que outras pessoas que nasceram no mesmo lugar. E aí eu cresci com aquilo na cabeça. Então toda vez que alguém me convidava a fazer algo errado, eu sempre pensava, não, eu sou ator, eu vou pro teatro. Pô, não posso. Eu não posso, eu sou ator. Não, pelo amor de Deus, eu sou um artista. Aí eu ficava, mentira, não era ainda. Boa. Pelo menos não era ator ainda, né? Eu ficava pensando isso. E foi o que me salvou, porque eu sempre fui atrás da arte, né? Eu sempre procurei a arte, sempre persegui a arte. Então isso foi o que me salvou, porque me tirou de outros lugares. E minha mãe era essa pessoa. Então, como eu optei pela arte, isso fez com que eu tivesse muito conflito com meu pai. Meu pai é aquele cara da Bahia, durão, turrão, ignorante pra caramba, tal, e tinha toda aquela carga também de machismo, né, de todo tipo de preconceito que uma pessoa, né, sem estrutura, sem cultura pode ter, né, ele tinha. E aí a gente acabava entrando muito em conflito, porque eu não fazia o que ele queria, eu não era quem ele queria, eu não estava me tornando quem ele queria que eu fosse. Até porque ele queria que eu fosse algo que ele nunca foi. Ele esperava que eu fosse melhor do que ele, só que do jeito dele. Eu queria ser melhor do que ele, até porque era muito fácil ser melhor que meu pai, né? Muito fácil. Meu pai não ajudou em absolutamente nada, nunca foi. Eu falo isso de peito aberto porque eu já estou muito bem resolvido com isso. Não tem problema nenhum. E ele fez coisas terríveis, impronunciáveis aqui, que tipo me dá o aval para falar tudo isso. Então, assim, quando minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos. Eu era o único filho maior de idade. Minha mãe ficou 6 anos separada do meu pai. Durante esses 6 anos que ela ficou separada dele, eu era filho único. E era só eu e ela, tá tudo certo. Ela trabalhava, me sustentava, eu ficava trancado em casa o dia inteiro, porque ela não tinha como pagar alguém para cuidar de mim. Foi ali que eu me apaixonei por televisão, porque eu ficava o dia inteiro assistindo televisão. Beleza. Quando eu tinha 9 anos, eles voltaram. Eles reataram o casamento. Depois que reataram, aí começou. A única coisa boa nisso é que vieram meus outros 3 irmãos, mas o inferno na nossa vida começou. Aí a gente começou a passar necessidade, começou a passar fome, começou a ter um monte de problema. E quando eu tinha 21 anos, minha mãe... E ele batendo pra caramba em todo mundo, batia em mim, nos meus irmãos, chegou a bater na minha mãe já. E aí quando eu completei 16 anos, a gente teve uma ruptura muito feia, que foi numa das tentativas dele de bater na minha mãe. E aí a gente rompeu completamente, morando na mesma casa. Só que quando minha mãe morreu quando eu tinha 21 anos, a casa que minha mãe morava era dela.
Uma casinha simples, humilde e tal, na comunidade, mas era dela, ela comprou sozinha do tempo que ela ficou separada dele. Quando ela morreu, a primeira coisa que ele fez foi querer vender a casa. E ele nunca teve nada, e tinha um histórico de acabar com tudo que tinha. Até o próprio salário quando trabalhava. E aí, ele tentou vender a casa. E eu não queria que vendesse, porque era o lugar que eu tinha pra morar. Meus irmãos, todos menores de idade, tinham pra morar. Onde que a gente vai ficar agora que perdeu a mãe, vai pra onde? E a casa era da sua mãe? Era dela. Não era dele? Não era dele. Vai vender a casa, a gente vai pra onde? Certo? Eu vou morar onde? Meus irmãos vão morar onde? E aí ele tentou vender e eu não queria deixar ele vender e eu teria que assinar pra ele vender. Aí a saída que ele encontrou foi contratar um cara pra me matar. Entendeu? Ele pagou R$400 pra um cara me matar. O cara foi 3 vezes atrás de mim no ponto de ônibus onde eu pegava o ônibus pra ir trabalhar de manhã. Até hoje eu não sei como esse cara não me achou. Foi Deus. Não sei como. Ele ia lá e não me via. Foi 3 vezes. Não sei como, porque eu não tava sabendo de nada. Eu soube depois só. Né? Eu ia... Enfim... Eu só ia descobrir quando eu chegasse do outro lado. Eu ia falar, ué, o que aconteceu? Aí é que eu ia saber o que foi que aconteceu. Então, tive essa situação, entre outras situações, mas eu considero que essa talvez tenha sido a mais grave. Depois eu fui atrás de saber mais informações. Quem me contou isso foi minha própria tia, que é a irmã do meu pai, que me contou. E aí eu fui atrás dele, pressionei ele e ele confessou. Só que ele não sabia, eu estava gravando quando ele confessou. Eu gravei a conversa com a minha tia posteriormente, pedi para ela repetir a história, ela me repetiu a história, eu gravei de novo também depois, e aí eu fiquei com essa prova. Aí na primeira vez que ele tentou me agredir de novo, eu levei na delegacia essa fita. Aí entreguei pro delegado, aí o delegado chamou ele lá e ele ficou lá durante um tempo dando satisfações lá, e depois morreu essa história. E ficou um tempo respondendo, indo lá e tal. Mas enfim, eu quero dizer aqui que eu tô contando essa história porque você perguntou, mas também não é pra falar que eu sou um coitado, não, de jeito nenhum. Eu peguei isso daí, peguei esse limão, transformei numa caipirinha, né? Porque é mais forte, né? Na limonada só não ia resolver, porque a carga é pesada. Então eu transformei numa caipirinha e isso me deu, gás. Essa história toda, ouvir ele falar em casa que um dia ele esperava em Deus que ele ainda ia me ver com um corpo crivado de bala em cima de uma calçada. Meu pai falava isso em casa. Era o tipo de coisa que eu ouvia dentro de casa. Fora as agressões. Sim. Tentativa de te furar com uma chave de fenda, sabe? Essas coisas. Eu apanhava de palmatória. Já ouviu falar em palmatória? Sim. Eu tinha uma palmatória minha. Porra, palmatória é um instrumento de tortura. Porra, pra quem não sabe, é uma tábua pra escravizados. Eu tinha uma porra daquela. Caraca. Só minha, pendurada na parede ali. Ela bate, ela chupa aqui junto. Porque ela é reta, né? É como se fosse uma colher de pau grande, só que ela não é côncava. Ela é reta, né? E pega aqui, ó, segura a mão aqui assim e dá. Só que ele não se contentava, ele se empolgava, ele começava a dar, ele virava a mão, dava no ossinho aqui, ele dava no joelho, dava na testa e tal. Meu pai era uma tristeza. Só que me deu gás, né, cara? Eu cresci um cara revoltado pro bem, assim, sabe? Tipo, quero fazer um monte de coisas, eu quero crescer, eu quero provar isso tudo pra um lado da vitória mesmo, cara, eu vou fazer ele se arrepender amargamente disso, era o que eu pensava. Eu vou fazer ele se arrepender amargamente disso, porque vai chegar uma hora que ele vai estar ferrado, velho, precisando, e eu vou estar numa condição boa. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Se precisar, eu vou ajudar. Poxa, melhor ainda do que eu imaginava, porque eu só abandonaria. Não, eu não vou procurar, eu não procuro. Ele tá vivo até aquela porra. É ruim, não morre, né? Não acaba, né? Não acaba. 80, já tá com 80 anos já. E aí, ele, cara, tipo, é isso. Não mudou em absolutamente nada. Continua falando coisas, fazendo coisas até hoje, né, assim, que não são muito legais. Meus irmãos, nenhum fala com ele hoje mais, né? Então, mas isso por outro lado, né, o pouco ensinamento que minha mãe deu, pouco que eu digo porque a gente conviveu pouco com a minha mãe, né? Eu convivi mais com ela até os 21 anos. Mas meus irmãos conviveram muito pouco com ela e o pouco ensinamento que ela deixou pra gente assim foi suficiente pra manter a gente vivo até hoje e firme, forte, perseverante, inclusive podendo usar isso pra ajudar outras pessoas, entendeu? Você falando parece um transtorno de personalidade brabo, né, cara? Me desenvolveu nisso. Eu descobri. No seu pai também.
No caso dele Muita gente perguntava, ele tinha problema? Por que ele fazia essas coisas? Ele tinha problema? Porra. Bebia? Usava alguma coisa? Não, nada. Nunca nem bebeu. Ele mentia muito? Se mentia? É. Eu não sei. Mentiroso. Se mentia bem, que eu nunca descobri muita coisa. Mas eu tenho desconfiança que... enfim, tinha alguma outra coisa que parece uma parada motivava. Narcisista, assim, tá ligado? Pode ser também. E então, assim, isso deu muita força pra gente, sabe? Muita energia pra gente, assim, tipo, usar essa revolta pra gente crescer e ser alguém, tentar ser alguém melhor, sabe, do que ele foi, né? E, poxa, eu tenho um filho, mostrar pro meu filho também que é possível ser melhor, sabe? Sim. É possível ser um pai melhor, é possível ser um marido melhor. Eu tô todo dia procurando ser esse marido. O exemplo que eu trouxe de casa era assim, quando eu saí de casa, eu sabia de uma série de coisas que eu não gostaria que acontecesse na minha casa, com a minha família, quando eu tivesse. Então, serviu para isso, né? E hoje, toda essa empatia, toda essa forma de lidar com o que aconteceu com a minha mãe, com os meus irmãos e até comigo mesmo, me ajudou também a não só olhar para dentro de mim, mas olhar para outras pessoas. E muitas delas, né, principalmente falando de casos de desaparecidos, como a gente está falando aqui, elas saem de casa e desaparecem, muitas por causa desses problemas familiares também. Eu até poderia ser uma dessas pessoas. Né? Sim. Eu poderia ser uma dessas pessoas. Não fui, graças a Deus, mas me despertou esse olhar, sabe, para essas necessidades, essas carências e também para o que causa esses problemas. O desaparecimento de pessoas, eu costumo dizer que ele não é o problema. Ele é o resultado de outros problemas. Então é a falta de segurança pública, é a falta de acompanhamento, assistência médica pública para todos. Porque muita gente que desaparece é porque tem esquizofrenia, porque tem autismo, é porque tem Alzheimer, entendeu? Então o desaparecimento... sei lá, tráfico, aí é um problema de segurança pública. Então desapareceu por causa dessa situação, então é um problema de segurança pública. Desapareceu porque quis ir embora, uma desinteligência familiar. É um outro problema também, que é o quê? Essas famílias são desestruturadas, passam por situações, a maioria são famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, muitas são, tem outras que não. Sim. Mas aí muda também o que leva ao desaparecimento, entendeu? É isso. Ajuda a abrir os olhos, né? Então tudo isso que aconteceu comigo, só voltando para finalizar o que você falou do meu pai, me ajudou a ter esse olhar, a ter essa sensibilidade, a abrir os olhos para essas outras coisas e, quem sabe, de alguma forma, colaborar para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Parabéns, cara. Parabéns por ter saído disso aí, por honrar, né, seu pai aí, porque você falou que se precisar, você cuidaria dele até hoje. Eu acho que é uma... Eu cuidaria, mas não é porque eu amo ele, não, tá? Não, eu sei. Eu cuidaria que é pra ele morrer de arrependimento mesmo depois. Não é porque eu amo, não. Eu vou cuidar porque eu quero que ele durma com o barulho de falar, pô, cara, cara é zica mesmo, meu filho, poxa, depois de tudo isso ele ainda me ajuda. Eu tenho problemas internos em casa também, assim, no meu caso é com a minha mãe, assim, sabe? Mas é uma parada que, tipo... Algumas pessoas já falaram aqui, é uma parada meio que bíblica, assim, sabe? Tipo, independente, você tem que fazer sua parte, assim, de honrar seu pai e sua mãe e tal. Eu não converso muito com a minha também, mas eu tenho certeza que se ela precisar de alguma coisa, eu como filho, eu vou acabar fazendo alguma coisa. Por mais que tenha tudo isso no meio do caminho, né? De alguma forma, a gente, como pessoa de bem, a gente tem que seguir um caminho ali. A gente não... Eu costumo dizer que o ódio, a raiva é um sentimento como qualquer outro. A gente tem que sentir. Sim. Tem gente que não quer sentir. Tem gente que fala, não, você não pode sentir ódio, você tem que amar todas as pessoas. Não, porra, lógico que não. O cara tá me ferrando, eu vou amá-lo só porque ele é ser humano? Nem ferrando. Nem se for meu parente, não. É um sentimento o ódio, a raiva, como qualquer outro. E as pessoas não veem isso, mas esses sentimentos, muitas vezes, ele te impede de você... Ele te protege.